A minha cliente me acusou de ter roubado o dinheiro dela e no final quem roubou foi a própria filha dela. Ei, fica aí que tem história nova. Para contextualizar vocês, eu sou manicure, eu não tenho um espaço meu próprio para atender as minhas clientes, então eu faço atendimento em domicílio, ou seja, eu vou na casa dessas clientes. Essa cliente específica era mais ou menos a terceira vez que eu estava atendendo ela. Ela tinha me conhecido através de indicação de amigas e tal, e era a terceira vez que eu estava indo na casa dela. Ou seja, a gente ainda estava começando a criar aquela amizade, né, entre cliente e manicure. Um dia em específico, ela tinha me chamado para ir à casa dela de tarde para fazer as unhas e tudo. Quando eu cheguei na casa dela, a gente sempre fazia na sala. Essa sala tinha uma estante que ficava na parede, e logo quando eu cheguei, eu notei que tinha um dinheiro lá em cima. Eu não sabia exatamente quanto que era, eu só consegui enxergar que tinha mais cédulas que estavam lá em cima. Mas enfim, eu só notei porque, tipo, tava bem na minha vista, tava bem na minha cara, eu ficava de frente pra prateleira. Então eu, tipo, deixei pra lá, né? Só observei e tudo bem. Até que chegou um momento durante o atendimento em que o marido dela chamou ela pra resolver alguma coisa lá da casa. E nisso ela falou assim pra mim, eu só vou resolver aqui, eu já volto e tal. E eu falei pra ela que eu queria ir no banheiro. Ela foi e falou, não, o banheiro fica ali e tal. E aí ela saiu da sala e eu também saí da sala. Só que eu retornei primeiro do que ela, né? E fiquei esperando ela lá. Quando eu retornei, na mesma hora eu notei que o dinheiro não estava mais lá em cima. Mas aí o que foi que eu pensei? Ela deve ter pego, ia pagar alguma coisa, deve ter dado pro marido, não sei. Então, tipo, voltei, sentei na minha cadeira e lá eu fiquei esperando ela voltar. Quando ela voltou, ela sentou e nós continuamos a fazer o atendimento. Quando eu já estava quase finalizando, o marido dela veio e falou assim, o fulano veio buscar o dinheiro. Aí ela falou assim pra ele, tá aí em cima, no armário, na prateleira. Aí ele foi lá e ele viu que não estava mais lá o dinheiro. Ele virou pra ela e falou, não tá aqui. Aí ela, não, tá aí porque eu deixei e tal. E eles ficaram nesse bate-boca, tipo, ela falando que tinha deixado o dinheiro lá e ele falando que não tava. Aí ele falou assim, mas eu não peguei. Ela, eu também não peguei porque tava aí, ainda agorinha, tava aí, até ainda pouco tava aí, não sei o quê. Tipo, eles ficaram um tempo calados, olhando um pro outro, e eu tava lá esperando ela voltar, até que ela virou pra mim e falou assim, foi você que pegou o dinheiro daqui de cima? Aí eu virei pra ela e falei assim, não, eu não peguei dinheiro nenhum. Aí ela olhou pra mim e falou assim, eu não acredito que você entrou na minha casa só pra roubar. Nesse momento eu já comecei a me sentir ofendida, porque eu sabia que eu não tinha pego o dinheiro, né? E eu já fiquei com raiva, eu falei pra ela, olha, eu não peguei dinheiro nenhum. Eu vi que tinha dinheiro aí, mas eu não peguei. Aí pronto, gente, ela começou, porque eu não acredito que eu te botei dentro da minha casa, te chamei pra fazer o teu serviço e tu vem na casa dos outros só pra roubar, que não sei o que, eu vou chamar a polícia e tal. E aí eu comecei a me exaltar, eu comecei a gritar, também falei, olha, eu não peguei nada, não peguei, tipo, a gente começou a discutir, a bater boca. E aí eu comecei a catar os meus materiais porque eu ia embora. E aí o marido dela veio e puxou o meu braço e falou que eu não ia sair de lá enquanto eu não devolvesse o dinheiro. Gente, foi uma loucura só. E eu comecei a me desesperar, né? Tipo, eu nunca tinha passado por uma situação daquela. Então eu comecei a chorar, eu comecei a gritar, eu comecei a falar que eu não tinha pego, que eu não tinha pego, que eu tinha pego, que era pra eu devolver, que se eu devolvesse eles não iam chamar a polícia, que não sei o quê. E, gente, maior confusão. A mulher simplesmente começou a mexer nas minhas coisas, começou a revirar as minhas coisas pra ver se achava o tal de dinheiro, falando que ia me revistar, que ia olhar os meus bolsos, até a minha roupa íntima pra ver se eu não tinha enfiado o dinheiro dentro das minhas partes íntimas. Gente, foi um absurdo. E aí eu falei pra ela que era pra ela chamar a polícia, então. Eu queria ir embora, que eu não tinha pego nada, mas que se fosse o caso, era pra ela chamar a polícia. Aí o marido dela foi e começou a ligar, né? E tipo, nessa hora que ele começou a ligar, a filha dela veio, acho que a menina viu toda a confusão, era uma adolescente, gente. Era tipo 16 anos a menina, mais ou menos, 15, 16 anos. Foi que ela veio e falou assim, não, pai, não liga pra polícia e tal. Aí ele, tipo, não, tem que ligar, porque ela roubou o nosso dinheiro. Aí a menina ficou toda sem graça, mas toda sem graça, que virou pra ele e falou, pai, fui eu que peguei, não foi ela. Tipo, eles olharam assim, super assustados pra ela, falou assim, por que tu pegou o dinheiro? Aí, tipo, na hora a menina começou a chorar, né? Tipo, ela queria se explicar, mas ela também ficou muito nervosa e ela começou a chorar. A voz dela começou a falhar. Aí, tipo, o pai dela falou assim, não, vai lá pra dentro do quarto que a gente já vai lá conversar contigo. E ela foi. E aí eles viraram pra mim, na maior naturalidade, tipo, desculpa. Gente, eu tava tão nervosa, eu tava, tipo, com o rosto vermelho, inchado de tanto chorar, que eu virei pra eles e eu falei assim, desculpa? Não, desculpa não. Aí eu comecei a catar minhas coisas pra ir embora e a mulher ficou lá, não, desculpa, não sei o que, foi mal entendido e tal. Eu falei, não, o mal entendido é você vir e me perguntar, você pegou? Eu falar, não peguei. Pronto, encerrou o assunto. Agora, isso aqui que vocês fizeram foi muito grave. Aí, tipo, ela ficou lá falando, aí eu juntei as minhas coisas e fui embora. Gente, eu chorei tanto, mas tanto, porque eu me senti super constrangida. Eu fiquei muito triste, eu nunca tinha passado por uma situação como aquela. Minha irmã até falou assim, não, porque tu tem que processar eles pelo que eles fizeram e tal. Aí o meu marido falou assim, processo? Processo nada, gente, pois o meu marido não foi bater lá na casa deles, fez um escândalo na casa, quebrou um monte de coisa lá na frente, voltou pra casa e fingiu que não aconteceu nada.
Eles até brigaram, disseram que ameaçaram também processar meu marido pelo que ele tinha feito. Mas assim, o que fizeram pra mim acabou sendo um pouco pior, né? Então meio que ficou por isso mesmo. E vocês acreditam que um tempo depois ela ainda me chamou pra disque fazer a unha dela de novo? É claro que eu recusei e nunca mais voltei a atender aquela mulher. A vergonha que ela me fez passar foi tão grande. Mas enfim, as coisas acabaram ficando por isso mesmo. Tô vivendo a minha vida pra cá, ela tá pra lá. Acho que foi um perrengue nesse dia, foi. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso.